Olá, irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos. Glória a Deus por mais esse dia, glória a Deus pela tua vida. Espero que vocês estejam todos bem. Como vocês bem percebem, hoje eu não estou em Ponta Grossa, estou em casa. Vamos fazer hoje aqui de casa. E glória a Deus por isso, né? Vamos só esperar mais alguns minutinhos, todos os irmãos entrarem aí, alguns segundos, né? Não precisa ser minutos não, alguns segundinhos aí. Hoje estamos em casa, o profeta está aqui em casa, então se vocês ouvirem choro de nenê, não se assustem, tá bem? E glória a Deus por isso, tá? Vamos lá então? Bom, irmãos, nessa primeira parte, né, da última aula do professor Natan, ele abordou muito sobre algo que a gente já deu uma boa pincelada na aula passada, que é acerca da idolatria em relação ao dinheiro, né? O que o dinheiro pode proporcionar no coração do homem, o que o dinheiro, as riquezas desse mundo, dessa terra, podem causar como efeito negativo em relação a Deus, quando isso sobe ao coração do homem a ponto de deixar entre Deus e o homem um altar de idolatria dedicado e chamado Mamon. Então a gente vai ler de novo o texto que o Natan começou, Mateus 6,24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Antes de nós começarmos aqui, eu acho bem importante isso. O que significa a palavra mamon que Jesus usa? Qual é a etimologia dela? Qual é o significado real dessa palavra? Essa palavra, na verdade, ela aparece pouquíssimas vezes e ela é uma transliteração de uma palavra hebraica, né, de um significado hebraico, e ela tem como sentido e significado no que se confia. Ou seja, Mamon, ele representa no que você confia, ou eu confio, no que o homem confia, afinal. Isso referindo-se às coisas da terra. Então, quando Jesus ele fala, não podeis servir nem a Deus, não podeis servir a Deus e a Mamon, Jesus está falando, olha, vocês não podem servir a Deus e não podem servir aquilo que você confia dessa terra, que está ligado à riqueza, né? Outro significado de Mamon também, numa transliteração aramaica, na verdade, traz como riqueza, né? A palavra Mamon significa no aramaico riqueza. Então nós precisamos compreender isso, porque Jesus ele está falando não só unicamente ao dinheiro, mas todo tipo de riqueza que acaba corrompendo o homem, que acaba roubando o coração do homem do Senhor. Então quando Jesus ele fala acerca de Mamon, nós precisamos ter isso e aprofundar um pouco mais esse assunto. O Natan agora ele pega essa primeira parte da última aula dele para falar sobre essa idolatria que a maioria dos homens, principalmente em países capitalistas, usam como seu próprio Deus, que é o dinheiro. E eu vou tentar abordar algumas coisas aqui para a gente poder tentar fazer um entendimento um pouco mais centrado disso tudo que o Natan falou. E para isso eu preciso primeiro te fazer uma pergunta, querido. Quem é o dinheiro na sua vida? O que representa as riquezas para você? Tudo que você tem, os recursos que o Senhor te deu, a riqueza do mundo, o dinheiro que você tem, ele é teu Senhor ou você é Senhor dele? Quem dita as regras? Interessante o que o Natan fala acerca do copinho descartável, não é verdade? E com muitas pessoas, de fato, o dinheiro ele tem um poder de falar, de ministrar, de orientar, até chegar ao ponto de governar. Então nós precisamos compreender que nesse mundo que a gente vive hoje, que está sendo orquestrado
por um principado chamado Mamon, onde a briga, né, pelo dinheiro, a briga, a ambição do homem em ter dinheiro, em conquistar riquezas, tem aflorado muito, tem feito pessoas tomarem atitudes totalmente perversas, injustiça, como a gente falou na aula passada. A diferença entre o senhorio de Deus e o de Mamon é que o senhorio de Deus é um senhorio de justiça, enquanto o de Mamon é um senhorio de injustiça. Nós precisamos compreender que o princípio básico do governo de Mamon é a injustiça. Por isso esse mundo tem tanto dinheiro e ao mesmo tempo tem tanta injustiça. Como o professor Natan falou, né, como uma figura de linguagem, ele não foi tão específico e tão preciso nas informações, mas como ele disse, 80% da riqueza está na mão de 20% dos homens. Então isso é para a gente ver, por um lado nós vemos países extremamente ricos, extremamente todas as pessoas em nível médio-alto. Por outro lado, quando a gente vira para o outro lado do mundo, a gente vê pessoas morrendo de fome, pessoas que a sua vida não vale um centavo para o restante do mundo. Mas com Deus não é assim. Por isso nós precisamos derrubar, se existe algum indício, né? Se existe alguma probabilidade desse altar ainda estar levantado na vida de algumas pessoas que estão nessa turma, em relação a Mamon, em relação à idolatria a Mamon, nós precisamos acabar com isso. Já deveríamos ter acabado, mas agora entra esse entendimento para que a gente acabe ainda mais com isso. Porque, irmão, como a gente está sendo rotulado por esse mundo, as pessoas são rotuladas por esse mundo, e elas recebem informações, e elas ditam ali pontos de vista, e cada um busca o seu interesse. São essas pessoas que chegam na igreja, somos nós que chegamos na igreja do Senhor. E essas pessoas, né, todas essas pessoas, elas são propensas a permitir que Mamon as governe até mesmo dentro da igreja. Por quê? Porque a gente teve um tempo, querido, deixa eu explicar uma coisa para você. A gente viveu um tempo na história da igreja onde as pessoas pregavam o seguinte, a religião dizia o seguinte: olha, você não pode ter nada, você precisa ser pobre porque Jesus era pobre. O evangelho foi pregado e foi construído por uma pessoa muito pobre. Então, para que você viva esse evangelho de fato relevante, você precisa se abster das coisas do mundo. Isso foi pregado durante um período na igreja. Por outro lado, no século XIX entra uma heresia totalmente distorcendo os princípios bíblicos e elementares acerca de prosperidade, dizendo assim: olha, agora para que você mostre que é abençoado, você precisa mostrar o que você tem. Porque se você não tiver nada, então na verdade você não é abençoado. Essa é o que a gente chama de teologia da prosperidade. Na verdade é a heresia da prosperidade, não a teologia. Porque prosperidade não tem a ver com riqueza, não tem a ver com possessão de bens materiais, não tem a ver com acúmulo de bens. Isso não é prosperidade. Prosperidade está ligado a outro fator, mas o fato é que quando nós entramos e recebemos essa carga de informação distorcida, muitas pessoas se deixam levar. Por quê? Porque as pessoas agora começam a ser introduzidas a buscar a Deus em troca das coisas terrenas, de bens materiais, de recompensas terrenas, de riquezas terrenas. E essa propensão que existe no ser humano está ligado justamente ao desejo terreno que o homem tem. Por isso nós estamos falando muito nesse curso, nessas disciplinas, acerca da transformação da mente. Acerca da transformação da nossa mente. Por quê? Porque nós precisamos mudar a nossa mente para que haja verdade então em nossas atitudes. E quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas do Senhor, nós vemos pessoas que foram introduzidas no reino de Deus ou na igreja e tiveram as mesmas propensões. Por isso que muitas pessoas hoje elas adotam um comportamento, ainda que não percebam, mas
comportamentos semelhantes a exemplos da Bíblia, que foram comportamentos errôneos acerca do dinheiro, acerca de Mamon. Algumas pessoas, por exemplo, adotam o exemplo de Ananias e Safira, que retêm e mentem para fingir uma generosidade falsa. Lembra que a gente falou que a generosidade ela precisa ser verdadeira, não é apenas o dar, mas é a intenção que eu dou, a alegria que eu entrego, a grandeza e profundidade e sinceridade de espírito que eu estou entregando. Ananias e Safira, eles vendem um campo, Atos capítulo 5 vai falar. Eles vendem um campo e eles chegam e dão parte desse campo aos apóstolos. Só que no ato deles reterem aquela parte e mentirem aos apóstolos, foi o que eles sofreram aquela consequência. Por isso, muitas pessoas hoje não estão sendo julgadas por aquilo que estão entregando, mas aquilo que estão retendo. Porque se o nosso coração ainda está preso e nos faz reter alguma coisa, é porque nós ainda não estamos sendo genuínos na nossa entrega. Então, não estamos adorando ao Senhor. Lembra que o Natan falou nas aulas anteriores, ou nós glorificamos a Deus com a nossa vida, ou nós não glorificamos a Deus. Outro exemplo de pessoas que a gente vê na igreja são pessoas com o mesmo comportamento do jovem rico, pessoas que querem servir a Jesus desde que não mexam no bolso. Ou seja, como que eu faço para ter a vida eterna? Eu estou disposto a seguir todos os mandamentos. Não foi isso que o jovem rico falou a Jesus? Olha, tudo isso eu tenho cumprido. Agora, quando Jesus toca no bolso dele, quando Jesus toca nos bens dele, na verdade, Jesus tocou no Deus dele. Quando Jesus fala para ele, olha, se você quer ser perfeito, eu amo essa parte que Jesus fala para ele. Olha, para você ser perfeito, vende tudo o que você tem e dê aos pobres. Isso fere, confronta o Deus que esse jovem estabeleceu e construiu dentro dele, relacionado a Mamon, relacionado às riquezas. Esse confronto não foi nada agradável a ponto desse homem deixar Jesus e sair. E muitas pessoas hoje, quando chegam na igreja e são confrontadas agora ao seu Deus Mamon, muitas pessoas deixam a igreja, muitas pessoas ficam mudando de congregação em congregação, muitas pessoas, quando são confrontadas, acusam, ofendem outras pessoas. Por quê? Porque na verdade elas estão sendo confrontadas na onde o coração delas está. Lembra de uma palavra que Jesus libera dizendo assim, onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Por isso nós temos que cuidar, querido, com a entrega, o apego que o nosso coração quer ter com bens materiais terrenos. Então nós temos primeiro grupo de pessoas que está relacionado a Ananias e Safira, pessoas que não têm alegria e nem generosidade sincera. Lembra de 1 Coríntios capítulo 9, no verso 7? Deus ama o que dá com alegria, não com tristeza e nem por necessidade, mas com alegria. Então nós temos esse primeiro grupo de pessoas que estão entregando, mas não estão sendo sinceros em sua entrega, e estão de fato retendo. E o reter não está ligado só à quantidade que fica, porque está ligado, na verdade, ao teu sentimento de retidão. Ou seja, eu estou dando, mas eu não quero dar. Isso está muito ligado, às vezes, à esmola, não só ofertas dentro da igreja, mas isso está ligado à esmola, isso está ligado à ajuda familiar, que é muito comum acontecer. Então eu quero fingir uma generosidade que de fato eu não tenho. Então eu não quero dar aqui dentro, mas aqui eu dou. Isso está errado, eu não estou sendo sincero nisso. Esse é o primeiro grupo de pessoas. O segundo grupo de pessoas são pessoas similares ou semelhantes ao jovem rico. Pessoas que Jesus ele pode tocar em tudo, menos no bolso. Porque a hora que confrontar o Deus Mamon que está dentro dele, que ele está servindo na verdade, essa pessoa vai abandonar a sua fé, essa pessoa vai abandonar Jesus, ela vai deixar Jesus porque ele tocou no seu bolso. E como o Natan disse, às vezes o que precisa se converter de verdade é o nosso bolso. O terceiro grupo de pessoas, querido, que está ligado às riquezas da terra, a Mamon, são pessoas como Geazi. Lembra? Geazi foi o homem, foi o servo de Eliseu, do profeta Eliseu, e quando Naamã chega, em 2 Reis capítulo 5,
quando Naamã chega e é curado da lepra, ele quer oferecer riquezas a Eliseu como recompensa. Eliseu fala, não, foi Deus que fez isso, vai embora, eu não quero nada. Geazi vê ali uma oportunidade de ganhar alguma coisa em cima daquilo que Deus estava fazendo. E ele corre e ele retém aquilo. Só que a consequência disso foi que assim como ele reteve, ele pegou aquele bem da mão de Natã, ele também pegou a lepra que estava em Naamã. Então, querido, esse é o terceiro grupo de pessoas. Pessoas como Geazi, que querem tirar lucro, tirar proveito, se aproveitar daquilo que é Deus que está fazendo. Por isso muitas pessoas hoje tabelam preços para pregar, muitas pessoas fazem preço para tudo na igreja, e o interesse de muitas pessoas em estar na igreja hoje é o dinheiro. O interesse de muitas pessoas hoje em estar pregando é o dinheiro. Paulo diz que, em uma das suas cartas, Paulo chega a dizer que, olha, não interessa se as pessoas estão pregando por sinceridade, ou por dinheiro, ou por vaidade. O importante é que Cristo seja pregado, que o Evangelho seja pregado. Agora, isso é uma verdade, sim, está nas Escrituras, mas as pessoas vão ser julgadas também por aquelas intenções. Por isso, eu e você precisamos estar muito atentos sobre as nossas intenções em fazer as coisas para o Senhor, principalmente no quesito riqueza, no quesito dinheiro. Amém? Então, nós temos esses três grupos de pessoas, querido, e nós temos que compreender que nenhum deles tem aprovação do Senhor. Todos eles estavam edificando altares a Mamon. E nós precisamos destruir isso, destronar, como Natã falou. E lembra que ele fala da história dos casais, ele dá um teatrinho ali, né? Que a moça, né, a mulher, ela gasta demais, o homem, ele retém demais. E quando nós olhamos aquele exemplo, querido, ali existe dois pilares que sustentam o altar de Mamon. E aí você precisa tomar cuidado e agora analisar muito bem a sua vida em relação a isso. O primeiro pilar é o consumismo. Essa é uma das bases desse altar. O que é o consumismo de fato? Aquele gasto desenfreado, aquela compulsão por comprar, por adquirir. Sabe o que isso significa no reino espiritual, querido? Que você é uma pessoa carente. Se você tem uma necessidade de constantemente estar comprando, estar gastando, estar adquirindo coisas, você está sendo pego pelo consumismo, isso pode indicar que você ainda não encontrou a verdadeira paternidade no Senhor. Isso pode indicar que você é uma pessoa que ainda está na orfandade, porque você busca nos bens da terra tentar suprir a presença de Deus. Isso te traz prazer, isso te traz satisfação. Quando você tem satisfação em gastar, em comprar, em adquirir, você pode estar num lugar de orfandade. O segundo pilar que sustenta tudo isso, que aí é a parte ali que o Natã fala do homem, é a avareza. Querido, a avareza é outra base do altar. Por quê? Porque a avareza está ligada ao egoísmo. Então, se por um lado o consumismo está ligado à orfandade, por esse lado o egoísmo da avareza também está ligado na autodependência. Ou seja, eu não dependo mais do Senhor, eu dependo do que eu tenho, por isso eu não quero gastar, porque o controle está na minha mão. E esses dias que nós estamos vivendo de pandemia, de indícios de uma fraqueza na economia, isso está revelando muito o coração das pessoas. Muitas pessoas não estão mais ofertando, não estão mais dizimando, porque na verdade não é porque elas não querem, é porque elas estão num lugar de avareza. Porque esse lugar de avareza é um dos pilares que tem sustentado Mamon na vida delas. E esse altar completo, ele representa o senhorio a Mamon. O senhorio a Mamon é o total governo que ele tem sobre a pessoa. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 19, a parte B do versículo, vai dizer que de quem alguém é vencido, do tal torna-se servo. O que Pedro quer falar com isso? Se o dinheiro está te dominando, você vai ser escravo dele. O que Pedro está querendo dizer com isso? Se o consumismo está te dominando, você vai ser escravo dele. Se a avareza está te dominando, você vai ser escrava dela a ponto de não querer ofertar, de não mais dizimar. Por quê? Porque na verdade você quer ter o controle do teu dinheiro.
E na verdade isso é um indício de que Mamon ainda está governando. Irmãos, somente alguém, vamos apurar aqui para nós passar para a próxima aula, né? Somente alguém com uma mente transformada não terá uma mente manipulada por esse século. E somente alguém que é servo unicamente do Senhor não servirá a Mamon. Ou seja, querido, a única maneira de nós sairmos desse lugar é nós nos entregar por completo ao Senhor. Porque dinheiro e riqueza são dádivas de Deus, sim. Nós devemos aproveitar em certo momento, em certa medida, que os recursos que o Senhor tem nos dado com a nossa família, com algumas aquisições. Sim, querido, o que nós estamos falando aqui é sobre governo, sobre lugares que o dinheiro e que essas posses, né, tomam em nosso coração. Porque nós precisamos entender que os princípios corretos de se obter e de se administrar e investir estão no Senhor. Então nós precisamos fazer isso sem que o dinheiro e as riquezas se tornem senhor das nossas vidas. Existe um princípio no reino de Deus para o dinheiro. Existe um princípio no reino de Deus para as riquezas. Lembra que a gente conversou em algumas aulas atrás? Deus não tem nada contra a riqueza. Deus tem contra o avarento. Então nós temos que cuidar com isso. Deus tem contra a avareza, na verdade. O avarento ele quer libertar. Deus quer que nós deixe o lugar de consumismo. Deus quer que nós deixe o lugar de avareza. Deus quer que nós destrua os altares a Mamon e nós vivamos uma vida de servidão somente, unicamente a Ele, com sinceridade de coração. Porque só vai ser possível eu ser um adorador fiel e real ao Senhor se eu derrubar os altares de idolatria, que possivelmente podem estar edificados a Mamon. Enquanto eu não derrubar esses altares, querido, não vai haver uma submissão, uma entrega real ao Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa, querido. Quando se fala em derrubar altares, precisa ter posicionamento, não é oração. Sai daqui, Mamon, sai daqui, Mamon. Não, é uma entrega ao Senhor. É nós que temos que derrubar esses altares. O Natan, ele falou sobre um homem que é impressionante o fato bíblico que fala sobre esse homem chamado Zaqueu. E nós precisamos, assim como Zaqueu, querido, derrubar Mamon para que realmente haja salvação por completo em nossa vida. Quando Jesus ele vai falar sobre Zaqueu, ele fala uma coisa extraordinária. Ele fala, olha, hoje entrou a salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Sabe o que Jesus está falando? De nada adianta você fazer parte da aliança que Abraão tem com Deus, se você não está disposto a se submeter às verdades e princípios dispostos e necessários dessa aliança. Então, querido, não basta ser crente, não basta se auto-intitular filho de Deus. Não, irmão, mas eu acredito que eu sou filho de Deus. Então a Bíblia, ela te dá princípios elementares da fé, para que você de fato testifique que é filho de Deus. E um deles é derrubando Mamon. Tá bom? Deus abençoe, querido, que nós possamos sair da enganação se esse altar ainda está estabelecido em nossa vida. E que Mamon seja de fato destruído das nossas vidas. Em nome de Jesus. Vamos para a próxima aula. Até daqui a pouco, querido. Deus te abençoe.